dia, telespectadores! Hoje no Jornal Brasil, nós vamos denunciar e mostrar a crise humanitária que vem ocorrendo na Amazônia. Mas, antes de irmos para a denúncia, vamos primeiro entender o que é a Amazônia e por que ela é tão cobiçada e valiosa para a nossa sociedade. Quem vai nos explicar é a nossa correspondente Isabelle Arvati. Bom dia, Isabelle! A floresta tropical amazônica cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul. É a maior floresta tropical do mundo, famosa por sua biodiversidade. Ela é atravessada por milhares de rios, entre eles o grandioso Rio Amazonas. Sua área ocupa 6.700.000 km². Suas principais características naturais consistem na maior bacia hidrográfica do mundo, bem como a maior floresta tropical. É considerado o conjunto de ecossistemas de maior diversidade do planeta, abrigando milhares de espécies de animais e vegetais, entre catalogados e desconhecidos. Tem como sua flora um enorme potencial medicinal, atraindo milhares de olhares no mundo inteiro. Como nós vimos, a Amazônia é um lugar extremamente diverso, tanto em fauna quanto em flora. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que essa riqueza é ameaçada. Para que a gente consiga resolver os problemas do presente, nós precisamos primeiro estudar o passado, estudar a história econômica, ocupacional e de medidas que foram tomadas para acabar com ameaças anteriores. Quem vai nos contar tudo isso é a nossa correspondente Victória de Souza. Bom dia, Victória! Bom dia, Mari! A história da ocupação da Amazônia, ela começa quando alguns imigrantes asiáticos chegaram ao Vale da Amazônia há mais de 14 mil anos. No momento em que as populações passaram a desenvolver a agricultura e viver numa mesma área de terra. Sociedades indígenas diversas e mais complexas emergiram nessa região. Esses povos mais desenvolvidos, eles viveram na Amazônia cerca de 2.000 anos antes da chegada dos europeus. No século XVI, quando os europeus atingiram o rio Amazonas, encontraram uma floresta habitada por povos originários, os indígenas. No século XIX, a Amazônia estava composta principalmente por indivíduos miscigenados, brancos, negros, indígenas, os quais deixaram de trabalhar na coleta de produtos naturais e na agricultura para viver em função do grande ciclo econômico da borracha. Após a crise do ciclo da borracha, a Amazônia ela entrou num período de estagnação, ela parou. Só a partir de 1960, com os planos de integração nacional, a descoberta do minério e grandes projetos de desenvolvimento, a região voltou a crescer e receber novos migrantes de todo o Brasil, principalmente do sul. Esse período, contudo, ele marca uma mudança radical na paisagem. A devastação da floresta, provocada principalmente pela abertura de estradas para o estabelecimento de pastos e exploração de madeira predatória. O Plano Amazônia Sustentável, PAS, lançado em 2008, propõe um conjunto de diretrizes para orientar o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da nossa geração, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, com a valorização da diversidade sociocultural e ecológica e a redução das desigualdades regionais. Para manter a economia da região, foi criada então a nova economia da Amazônia brasileira. Saindo do passado e voltando ao presente, vamos ver agora o tema principal do Jornal Brasil de hoje: a crise humanitária que vem acontecendo com os Yanomamis. Não só isso, a nossa correspondente Daiana dos Anjos também vai nos mostrar quais são as principais tribos indígenas que vivem na Amazônia hoje em dia e onde estão e como está a situação das terras indígenas demarcadas. Bom dia, Daiana! Oi, Mari, bom dia! Hoje eu separei 3 principais grupos indígenas da Amazônia. São eles Yanomamis, Ticuna e Waimiri. Os Yanomamis, também localizados na Roraima e na Venezuela, cerca de 23 mil. Eles têm uma das maiores terras demarcadas e também uma das maiores ameaçadas pelo garimpo ilegal.
Essas terras indígenas abrigam o Pico da Neblina, localizada na Serra do Imirim. Nas últimas semanas, o Brasil se comoveu muito com algumas imagens desses Yanomamis, porque eles estão doentes e desnutridos. Especialistas apontam que a tragédia humanitária tem como o avanço do garimpo ilegal. A ação dos garimpeiros contaminam as águas dos rios com mercúrio, derrubando a vegetação e afastando os animais, e causando uma série de doenças, como a malária e viroses. Agora também sobre os povos ticunas. São localizados também no Peru e na Colômbia. No Brasil, cerca de 46 mil. A terra indígena deles abriga na costa do rio São Limões, rio no qual passa pela Colômbia e pelo Peru. No alto do rio São Limões, eles são encontrados em todos os 6 municípios. São eles Tabatinga, Benjamim, São Paulo Olivença, Amaturá, Santo Antônio e Tonantins. Sua população está distribuída em mais de 20 terras indígenas. Agora sobre os Uaimiri. Se denominam como Kinja, durante muito tempo estiveram presentes no imaginário do povo brasileiro como um povo guerreiro que enfrentava e matava todos que tentavam ao seu território. Utilizaram forças militares para conter os indígenas. Esse desenfrentamento causou quase a extinção do povo Kinja. Invadiram o território deles para fazer uma empresa mineradora. Os Kinja enfrentaram a situação e negociaram com os brancos e hoje têm assegurado os limites de suas terras. A tribo está localizada no norte da Amazônia e habitam a margem do rio esquerdo do baixo do Rio Negro. Agora falando um pouco mais sobre essa demarcação das terras deles, a demarcação das terras indígenas no Brasil é garantia de um direito fundamental dos povos originários do país. Está assegurada na Constituição Federal de 1988. O processo é realizado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e é importante para a manutenção do modo de vida da cultura indígena, de identidade dos povos indígenas brasileiros, além de auxiliar na proteção do meio ambiente. E foi isso, Mari. Obrigada. Depois dessa coletânea de reportagens, fica o questionamento: o que os poderes executivo, legislativo e judiciário não só podem, mas como devem enfrentar a crise humanitária que persegue os Yanomamis e os nossos povos originários? Quem vai falar sobre isso é a nossa correspondente Heloísa. Bom dia, Heloísa! Bom dia, meninas, bom dia a todos. A crise sanitária e humanitária dos Yanomamis resultou na morte de pelo menos 570 crianças, vitimadas de verminose, pneumonia, malária, desnutrição e, principalmente, omissão de socorro por parte do governo anterior. Os Yanomamis, um dos primeiros a terem direito sobre os territórios reconhecidos pelo Estado após a Constituição de 1988, atravessam pelo que pode ser considerada a pior ameaça desde sua homologação, ou seja, confirmação da terra, que completou 30 anos agora em 2022. Nos últimos anos, o garimpo ilegal tem sido favorecido por políticos e empresários que investem nas atividades nas proximidades da terra indígena. E a presença desses garimpeiros por si já é uma violação do direito dos indígenas de usufruir livremente dessa área. Além de que nessas áreas existem povos de recente contato, e a presença desses criminosos pode ser disseminadora de doenças para as comunidades. A gente vai começar a atingir essas frentes, neutralizar essas frentes aqui no interior. A gente agiu, estabeleceu as bases de controle para frear o suprimento logístico das atividades legais nas calhas dos 2 principais rios, e agora a gente começa uma próxima fase da operação, que é atacar essas frentes de garimpo, desestruturar, neutralizar essas frentes de garimpo nos locais mais profundos da terra indígena, né? A exploração desses territórios que ocorreu pela leniência do antigo governo nos últimos anos evidenciou a falta de comprometimento com a sustentabilidade ambiental, com os danos sanitários às comunidades e a escala de violência e morte dos indígenas no território. Muita diarreia, vomitou. Eu não tenho saúde aqui.
nem saúde, nem ajuda. Num primeiro momento foi articulado junto ao Ministério da Saúde a decretação de situação de emergência e o envio da Força-Tarefa do SUS, que constatou que a situação é de extrema vulnerabilidade e que a mesma necessitava de uma ação energética do governo. Se faz de extrema importância a determinação de abertura de um inquérito policial para apurar os crimes de genocídio e os crimes ambientais na terra Yanomami, além da retirada urgente desses garimpeiros e a desintrusão dos invasores de terra para a proteção dos territórios, perpetuação da cultura e manutenção do bem-estar. Além disso, nesse momento, há também a necessidade de assistência médica com qualidade e segurança. Foi mapeada cerca de 60 vagas em aberto nas unidades de assistência médica da aldeia. E há uma dificuldade na ocupação dessas vagas por conta da insegurança causada pelas presenças dos garimpeiros. E além desse atendimento hospitalar emergencial, há ainda casos de desnutrição que devem ser atendidos através da garantia de alimentação dos parentes. Uma situação do povo Yanomami não é de hoje, não é de semana passada. Há muitos anos, quase 4 anos atrás, já acionamos órgão público sobre a situação do povo Yanomami. Então, é muito importante a gente relembrar a crise sanitária, uma situação muito vulnerável no meu povo Yanomami. Então, isso é importante, a gente pode falar às nossas crianças que estão repercutindo desnutrição, de doenças, por mercúrio. E as crianças, os Yanomami, somos contaminados por uso de mercúrio, de garimpo ilegal. Então, isso é uma situação muito grave que nós estamos vivendo, porque o governo passado não nos atendeu, nós não fomos protegidos. Então, isso é um resultado dos governos anteriores que fez para a sociedade Yanomami e Ecuano. Nós temos 2 estados, né? Estado de Roraima, estado do Amazonas, somos 30 mil Yanomami e Ecuana. São 363 aldeias, são 37 polos base. Então, isso é extremamente importante para falar a nome da população Yanomami e Ecuana. E com isso, o nosso Jornal Brasil se encerra por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Eu desejo a você uma ótima semana.